A alta do diesel fez o preço dos alimentos disparar em todo o país. De acordo com a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento, o valor do frete motivou um repasse de 10% nos preços de verduras, legumes e frutas. E para falar sobre reajustes, inflação, está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o economista Carlos Teobal. Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje tem um discurso, todo mundo faz discurso, né? Quem é a situação, quem é a oposição, que tem a receita prontinha para resolver o problema aí dos combustíveis. Mas isso lá na política, né? Porque na vida real a coisa é bem diferente, né? Quer dizer, o diesel já aumentou nos últimos 12 meses quase 60%, mais de 50%. E aí, qual é o caminho, professor? Bom, inicialmente a gente tem que lembrar o seguinte, existe uma defasagem muito grande de preços de combustível, e o combustível, na realidade, ele é baseado em níveis internacionais de preço. No caso do Brasil, além de nós termos produção bastante de petróleo, o refino, mas nós ainda importamos muito petróleo e combustível refinado. Isso, claro, que vai onerar custos. Agora, o mercado internacional ele estabelece preços a nível mundial, então a gente aqui está acompanhando isso aí. Inclusive, hoje saiu uma matéria em que o Brasil hoje tem uma defasagem de quase 28% em relação ao preço internacional do combustível. Ou seja, podemos esperar um aumento em breve, um novo aumento. Consequentemente, né? Inclusive, essa questão da guerra na Ucrânia com a Rússia também vem afetando enormemente o combustível, como, consequentemente, a alta de preços de commodities, de alimentação e de tudo mais, né? Professor, a Petrobras, então, não tem jeito, ela não pode fugir dessa política de preços, né, que é de acordo com o preço internacional do barril de petróleo. E o porquê? Porque muita gente fala, poxa vida, a gente paga em dólar, mas a nossa moeda é diferente. As pessoas se perguntam isso, né? Eu queria que o senhor explicasse melhor o porquê disso em relação à Petrobras e se o ideal também não seria ter refinarias aqui, já que esse refinamento, né, corresponde, no exterior, corresponde a 30% do preço no final, né, para o consumidor e poderia ser sim termos aqui, ou não. Na realidade, a gente tem que lembrar o seguinte, o petróleo, ele é, digamos assim, existia muito na época, a gente falava lá, OPEP, que era a Organização dos Países Produtores de Petróleo, eles estabeleciam o preço do petróleo. A gente teve várias vezes crises de preço do petróleo. Atualmente, o grande vilão da crise do petróleo, exatamente, a gente pode dizer que é a guerra da Rússia com a Ucrânia. E a pandemia também, né? A pandemia, eu não diria tanto, porque a pandemia não afeta diretamente a produção, nem o refino. Mas a instabilidade, a instabilidade fechados, sim, instabilidade isso, né? Sim, porque você cria, digamos assim, a partir do momento que você tem uma pandemia, você tem uma quebra de produção. Quebrando a produção, você tem, consequentemente, aumento de custos que vão ser repassados ao consumidor, e o consumidor você vai pagar esse preço final. Quanto a refino, o Brasil refina produto. Nós temos refinarias que, infelizmente, são só monopolizadas pela Petrobras, né? Existe, inclusive, uma proposta, por exemplo, agora foi anunciado esse lucro recorde da Petrobras, de 4 bilhões e pouco. O governo federal está querendo fazer o quê? 44. 44. 44. O governo federal está querendo propor que se crie um fundo com esse lucro, que o governo é o maior acionista, que se crie um fundo para estabelecer um patamar limite de aumento de combustível, principalmente para nós do Brasil, que optamos por desenvolver o nosso interiorização do país, o desenvolvimento à base do diesel, né? Isso já vinha da época desde Juscelino Kubitschek, na União quando ele unificou o Brasil, ele unificou-se por rodovias e se esqueceu as rodovias, e agora nós estamos correndo atrás do processo rodoviário. Consequentemente, toda a nossa produção, a produção, os insumos, tudo está hoje, está no transporte rodoviário, que é base de diesel. Então, consequentemente, você sobe o diesel, a cadeia produtiva vai subindo automaticamente todos os dias. E é o que estamos sentindo hoje, né? Na mesa, diariamente. E que tendência é aumentar mais ainda. Agora, o senhor falou aí no fundo garantidor aí para tentar equalizar esses reajustes, né? Diminuir, né? A pancada no bolso do consumidor. Agora, tem o estatuto da Petrobras, tem os acionistas, apesar do governo ser o maior acionista da empresa. Na realidade, a gente tem que lembrar o seguinte, a Petrobras é uma empresa de economia mista, ou seja,
51% são ações do governo. E o restante está lá, está diluído na população. Então, na realidade, o governo é o maior acionista e tem o maior poder de voto dentro da Petrobras. Essas constantes mudanças da presidência foram tentar para ver se mudava essa política, mas não tem como mudar uma política internacional. Consequentemente, se o governo recebe a maior parte desse lucro, vai para o caixa do governo, por que o governo não pode pegar esse dinheiro e utilizar ele como uma forma de um incentivo fiscal em cima do combustível? Não da gasolina nem do álcool, mas sim do diesel, para você baixar esse dinheiro. Mas aí o governo não quer abrir mão desse dinheiro também. Da sua receita, claro. Exatamente. Como ele quer que os estados abram mão do ICMS. Mas o grosso da arrecadação do Brasil vai para o governo federal. Quando houve a mudança da Constituição em 78, o que aconteceu com o governo? O governo repassou para os estados uma série de obrigações, mas não repassou custo. Consequentemente, os estados tiveram que absorver. Absorver como? Aumentando a sua base de tributação e tudo mais. Então, consequentemente, o estado não pode abrir mão de determinadas coisas. Então, se o governo querer taxar e dizer que o ICMS é por isso aí, ele vai dançar, porque ele não vai conseguir fazer isso. Professor, e a privatização, né, que recentemente, com a mudança do ministro de Minas e Energias, ofícios foram entregues, né, ao ministro Paulo Guedes, para que fossem iniciados estudos em relação à privatização. O senhor acredita que é a solução ou não há interesse também? Porque o governo tem uma receita muito grande, né, por meio da Petrobras. Nós temos que ver, aí nós temos duas situações completamente distintas Sim. e diferentes do valor. Uma é essa questão de o dinheiro que vem da Petrobras e que entra para o caixa do governo, né? A segunda questão é que a gente pode até usar, digamos assim, o exemplo das privatizações das telecomunicações. Quem não lembra, e eu lembro isso muito bem, quando eu comprei meu telefone aqui, eu levei 6 meses para ter instalação. Quer dizer, eu financiei a compra de um telefone. Hoje, você liga agora, o cara está instalando daqui a pouco. Quer dizer, isso é feito o quê? Da privatização. Nós temos toda essa tecnologia de celular G5 exatamente por uma questão de privatização. Então, se pergunta o seguinte: se privatizasse a Petrobras, o que aconteceria? Sim. Nós continuaríamos da mesma forma. Mas tem um outro exemplo aí que merece ser lembrado aqui. Bom. No setor energético. Sim. Né? Por exemplo, se privatizou, né, as empresas que eram públicas, e aí é o seguinte, aí o modelo dessa privatização foi para atender a classe empresarial, Correto. as distribuidoras de energia elétrica, não foi para atender o consumidor. Como é que seria esse modelo de privatização da Petrobras para resolver o problema que dói lá no bolso do consumidor? Na realidade, a preocupação maior com a privatização... Ou é só um discurso político aí, professor? Não, eu não acho que seja só político, não. Ele tem alguma coisa por trás disso aqui que está meio sob névoas, né? Porque, na realidade, é o seguinte... se a gente pegar um exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele digamos assim, em termos de produção, refino e distribuição, completamente independente. Não existe interferência do Estado. E por lá também a alta é A considerável. alta também é mesmo considerada exatamente por causa da questão Desde da 2008, Rússia. a maior alta atualmente. Mas se você olhar, cada distribuidora nos Estados Unidos tem a sua refinaria. Aqui no Brasil nós tínhamos uma refinaria antigamente, lá no Rio Grande do Sul, chamada Ipiranga, que a Petrobras foi lá e comprou. Então hoje, na realidade, o monopólio de extração do petróleo não é mais da Petrobras, mas o do refino e distribuição é. Então, consequentemente, se sempre privatizar, vai dar a mesma coisa. Você vai botar na mão dos empresários que vão continuar, entre aspas, com esse monopólio da distribuição e refino. Professor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que agradeço e estou à disposição.